Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 25 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São João, capítulo 7, versículos de 37 a 39. Quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus é o rochedo de água viva. Todos nós lembramos a cena daquele soldado que transpassou o coração de Jesus com a lança. Naquele momento, saíram sangue e água, sinal do batismo e da Eucaristia. Apesar desse jato de sangue e água ser um dado histórico e fisiológico, ele tem um grande significado. Do corpo de Jesus sai a água que nos batiza, o Espírito Santo que nos torna homens novos. Sai o sangue que é o resgate, o preço da nossa salvação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No último e mais importante dia da festa, Jesus de pé exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crê em mim. Conforme diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ele disse isso, falando do Espírito que haviam de receber os que acreditassem nele, pois não havia ainda o Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Do seu interior jorrarão rios de água viva. A palavra que escutamos nos explica com clareza quem é o Espírito Santo, mas precisa refletir com calma. Se São João não tivesse escrito, Jesus disse isso falando do Espírito que haviam de receber os que acreditassem nele, nunca teríamos pensado que estava falando do Espírito Santo neste contexto. São João nos diz que o Espírito Santo é esse rio de água viva que jorra em primeiro lugar do coração de Jesus, fonte de água viva, como ele mesmo se definiu diante da samaritana. Essa fonte é, antes de mais nada, Jesus. O rochedo deu água aos israelitas no deserto. Jesus é o verdadeiro rochedo que mata a sede do mundo. Jesus é o novo templo, debaixo do qual sai o imenso rio que sana todas as terras que banha. Em segundo lugar, existe uma fonte derivada. Quem está unido a Jesus e recebe esse enorme rio que sai do seu coração, fica inundado do Espírito Santo, e essa água transborda também do seu peito e se transforma em bênção ao redor dele. Rios de água viva jorrarão também da pessoa que acredita em Jesus. O Espírito Santo nos torna uma bênção para quem está ao nosso redor, como Ele mesmo é uma bênção para nós. Renunciar ao Espírito Santo significa tornar-nos galhos secos que serão queimados na fogueira. Não havia ainda o Espírito Santo, o Espírito ainda não tinha sido derramado, porque Jesus não tinha sido glorificado. João entendia glorificado na cruz, como bem sabemos. A nossa mente vai imediatamente à terrível cena do soldado romano que pega a lança e abre o lado de Jesus, transpassando o seu coração. A situação física de Jesus, a sua morte, provavelmente por infarto, havia criado uma grande concentração de água ao redor do coração e dentro do tórax. Portanto, quando o soldado abre o lado de Jesus, sai sangue e água.
Trata-se de um fenômeno físico que é espelho de um mistério profundo. O Espírito Santo sai do lado de Jesus como um rio de água viva que se derrama sobre a Igreja e dá origem aos sacramentos. Quem ama entende e se lembra. Do seu interior jorrarão rios de água viva. A verdade é essa. Precisa que Jesus derrame o seu sangue para que se escancarem as portas ao Espírito Santo. Jesus, com o seu sacrifício, consome em si mesmo a rachadura que havia entre o homem e Deus depois do pecado original. Com o seu sacrifício, Jesus se torna uma autêntica ponte, um pontifex, aquele que constrói a grande ponte entre os homens e Deus, une os homens e Deus. Agora, em cima dessa ponte, pode correr o Espírito Santo ao nosso encontro. Só depois da paz e do perdão pode vir o abraço. Somente depois que Jesus enxerta novamente o homem em Deus, é possível que o amor de Deus seja derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Se Deus não realiza a salvação com a sua morte na cruz, não pode vir o Espírito Santo. Não existe Espírito Santo no inferno, e foi do inferno que Jesus tirou o homem. Somente depois que o homem sai do inferno, pode ser encharcado do Espírito Santo. Para dar um exemplo prático, uma pessoa que caiu em um pecado grave, um pecado mortal, não pode se encher de Espírito Santo, porque o pecado é a maior barragem contra o Espírito Santo. Somente depois que se confessa e recebe o perdão de Deus, poderá receber o Espírito. Pois bem, para este perdão era necessário o sacrifício de Jesus, o sacrifício da cruz. Este é o sentido do trecho que hoje meditamos. Santo Irineu assim escreveu: assim como a farinha seca não pode, sem água, tornar-se uma só massa, nem um só pão, nós também, que somos muitos, não poderíamos transformar-nos num só corpo, em Cristo Jesus, sem a água do Espírito Santo que vem do céu. E assim como a terra árida não produz frutos se não for regada, também nós, que éramos antes como uma árvore ressequida, jamais daríamos frutos de vida sem a chuva da graça do Espírito Santo enviada do alto. O Espírito Santo cria em nós um novo coração e nos capacita a derramar esta água viva ao redor de nós, sobre todos os que nos cercam. Continuamos a invocar o Espírito Santo, porque somente Ele pode criar a vida de Deus em nós e nas pessoas que estão ao nosso redor. Para Jesus derramar o Espírito, pediu-se um sofrimento enorme, pediu-se a morte da cruz. Assim nós não podemos pensar que invocar, chamar o Espírito sobre as pessoas queridas que estão ao nosso redor, seja sem dor. Foi da cruz que Jesus derramou o Espírito Santo sobre o mundo. Será somente das nossas cruzes, assumindo as nossas cruzes, que poderemos invocar o Espírito Santo sobre quem está perto de nós. Irmãos, com tudo isso no coração, vamos ouvir novamente a palavra de hoje. No último e mais importante dia da festa, Jesus de pé exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crê em mim. Conforme diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ele disse isso, falando do Espírito que haviam de receber os que acreditassem nele, pois não havia ainda o Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado.
Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar o que mais nos atinge. Podemos agora renovar o nosso propósito de chamar o Espírito Santo sobre nós e sobre quem está ao nosso redor, mesmo que nos custe cruz e sofrimento. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como poderemos colocar em prática o quanto nos propomos. Quem tem sede, venha a mim e beba. Paz e alegria a todos. Do seu interior jorrarão rios de água viva. Paz e alegria a todos. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está.
Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Transforma meu ó água pura, fecundar meu coração.